Agora é hora de voltar aos Estados Unidos. Temos mais duas participações de lá. Primeiro com a Duda Dal Ponte, que está acompanhando o Flamengo. Bem-vindo à redação, Duda. Oi, Barreto, muito bom dia para você, para a Bárbara, para o Caju, para todo mundo que nos acompanha aqui no Redação. A gente entrou agora no quarto dia de preparação do Flamengo aqui em Gainesville, na Flórida, e hoje é o dia do treino aberto. Pela primeira vez o Flamengo vai treinar no estádio do Florida Gators, um estádio gigante para mais de 85 mil pessoas, que vai estar aberto para o público acompanhar de perto o time do Flamengo jogando aqui na Flórida, treinando com o técnico Filipe Luiz e toda a comissão técnica. A gente já conversou bastante com o pessoal aqui, com a comunidade brasileira que mora em Gainesville, que tem bastante, inclusive, é uma cidade de mais ou menos 130 mil habitantes e toda rodeada pela universidade, então muitos brasileiros vêm estudar ou dar aula aqui na Universidade da Flórida e torcem para times brasileiros, né? O Flamengo, com certeza, é um dos que tem mais torcida aqui em Gainesville, a gente tem percebido isso, então o pessoal está muito empolgado para ir até esse treino aberto. Mas vocês estão vendo imagens do treino de ontem que a gente acompanhou na parte da manhã. O Flamengo fez um treino fechado para a imprensa, na parte da tarde, começo da noite, o Flamengo fez um treino aberto para a imprensa integralmente. Foi muito legal, mais uma vez, poder ver a atuação do técnico Filipe Luiz durante o treino. Se no treino de sábado, que foi o primeiro treino do Flamengo aqui nos Estados Unidos, a gente trouxe ontem aqui no Redação, que o Filipe Luiz foi muito participativo, que jogou junto com os jogadores, que marcou, que entrou nas atividades. Ontem não. Ontem ele fez um papel mais de observador, conversou muito com o auxiliar espanhol dele, o Ivan Palanco, ficou coordenando as atividades, conversando com os jogadores. Ele fez bastante aquecimento, até por conta do frio. Depois fez uma atividade de movimentação em campo com finalização, às vezes finalização com o pé, às vezes finalização com a cabeça, depois de um cruzamento. E fez também uma atividade em campo reduzido. Ao final dessa atividade, o Arrascaeta, ele saiu e foi fazer uma atividade separada. A gente lembra que o Arrascaeta, depois da final da Copa do Brasil, ano passado, ele precisou passar por uma artroscopia no joelho direito. Ele ficou todo o período de férias em recuperação, fazendo atividades em casa mesmo, trabalhando em casa. E aí ele volta já podendo atuar, já podendo jogar, treinar com os companheiros, mas também fazendo essa atividade extra. Então ele não terminou o treino com os colegas, treinou em separado e aí depois foi direto para o vestiário, não terminou com todo mundo ali, mas fez uma atividade com o preparador físico para fortalecer esse joelho direito. Ontem também teve entrevista coletiva com o goleiro Rossi. Ele falou que está gostando bastante dessa pré-temporada aqui nos Estados Unidos, muito por conta da estrutura que tem aqui. Eles estão usando a estrutura da Universidade da Flórida, que é uma universidade pública, uma das maiores dos Estados Unidos, mas que tem uma grande estrutura aí de futebol americano e de outros esportes também. E ele falou já sobre a Supercopa, que é o primeiro grande título aí que o Flamengo vai disputar essa temporada, já no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo em Belém. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Eu acho que o Flamengo, tudo jogo é importante. Primeiro falar isso, o mais importante para nós. Temos uma final da Supercopa pela frente, quizás o jogo mais importante no começo do ano. Então a gente está aqui para se preparar da melhor maneira, para chegar de boa maneira, da melhor forma nesse jogo da final, que é a primeira decisão que a gente tem, porque vai ser um ano decisivo e um ano difícil, com muitos jogos, muitas competições também. E falar de Botafogo, acho que não tenho nada que falar. Eles fizeram um grande ano no ano passado, mas o 2025 é um novo ano que começa. A gente ficou um pouco, não sei se falar triste, assim, um pouco insatisfeito quizás da performance que tivemos na Libertadores, no Brasileirão, quizás tivemos a chance de chegar mais perto aí, mas o ano 2025 que começa agora, começa com novos objetivos, sempre pensando em evoluir para melhorar. Sobre contratações, o Juninho, centroavante que estava no Karabakh do Azerbaijão, chegou ontem ao Rio de Janeiro. Hoje ele vai fazer os exames médicos e, se tudo der certo nesses exames, ele já assina o contrato até 2028. Então, um contrato aí longo para o centroavante que vem para substituir o Gabigol. Existia a expectativa de que ele viesse aqui para os Estados Unidos para fazer essa pré-temporada ou parte dela
com o elenco profissional. Mas ele vai ficar lá no Brasil mesmo, aí no Brasil mesmo, na verdade, porque por conta de documentação de viagem. Então, não deu tempo de agilizar tudo, então ele fica no Brasil mesmo. Dificilmente deve jogar o Campeonato Carioca nessas primeiras rodadas, porque deve ficar se preparando e aí depois ser apresentado, se juntar ao elenco principal e aí sim, com o elenco principal, estrear no Campeonato Carioca. Sobre o mercado da bola, o Flamengo ainda está de olho em um zagueiro e um volante. E a gente tem o nome aí já de um volante que o Flamengo abriu negociações. É o Jorginho, que hoje está no Arsenal. Jorginho tem contato com o Arsenal até junho de 2025, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com o Flamengo, mas o Flamengo não quer só assinar um pré-contrato, quer já trazê-lo. Ele quer a liberação do Arsenal sem custo para ele já vir para o Flamengo e começar a pré-temporada com o grupo. O Jorginho tem um bom relacionamento com o Arsenal, então o Flamengo está contando com isso para que o jogador peça essa liberação já agora para vir para o Flamengo e começar essa pré-temporada. O Flamengo ainda não fez uma proposta oficial, está analisando os valores para aí sim fazer uma proposta oficial para o jogador e aí ver essa burocracia para ver se o Jorginho já pode ser liberado. Se ele não for liberado agora, o Flamengo não tem interesse de contar com ele só no meio do ano. E para a gente fechar, a gente já trouxe aqui no Redação sobre o José Botto, novo diretor de futebol, ter falado muito sobre não ter saídas de peças fundamentais do elenco, que a porta de saída está fechada. Mas claro que alguns jogadores específicos podem sair, como é o caso do Lohan, um jovem, um dos mais novos, o mais novo jogador do Flamengo a marcar um gol pelo profissional lá em 2023. O Lohan está no mercado, vamos dizer assim, alguns times estão interessados e o CSKA da Rússia enviou uma proposta oficial ao Flamengo de 5 milhões de euros. O Flamengo até aceitaria negociar o Lohan, mas achou esse preço muito baixo, daria mais ou menos 32 milhões de reais, então já recusou a proposta. Diz que aceita negociar, mas por um valor maior. Então essas são as informações daqui, Barreto. A gente vai acompanhar durante todo o dia, acompanhar o treino aberto também e a gente volta aqui ao longo da programação do Sport TV para trazer as atualizações. Valeu, Duda. Muito obrigado pela participação. O Jorginho tem 33 anos, não é titular absoluto do Arsenal, ele participa do rodízio no meio de campo, né? E chega também para uma posição em que o Flamengo tem medo de perder o Pulgar. Como disse o José Botto, não tem jogador hoje sendo oferecido no mercado. O Flamengo não está em saldos. Expressão que eu confundi com em saltos e fiquei confuso no troca de passe. Mas eventualmente pode chegar uma proposta que interesse ao próprio jogador, enfim. O contrato do Pulgar vai até o ano que vem. Então, se você parar para pensar, no meio do ano ele já consegue assinar um pré-contrato. E aí você tem o Alan, que não se firmou. Tem o Everton Araújo, que é muito jovem. É uma posição... Essa coisa do Flamengo falar assim, só negocio se for agora, parece uma pressão, né? Assim, olha, a gente quer agora porque ele precisa do Jorginho agora. E o Arsenal, pelo que eu entendi, ele está interessado em negociar o Jorginho. Acho que agora o que vai ficar muito em questão são os valores. Ele já disse, olha, Jorginho, se você chegar com um negócio aqui legal pra gente, a gente negocia você. Não precisa esperar até o meio do ano para você assinar um pré-contrato. Eu acho que o Arsenal está disposto a negociar. Levar algum dinheiro, né? O Palmeiras negociou também, né? Sim. Acho que o que vale agora é o que tá em jogo financeiramente, o que o Flamengo está disposto a pagar pelo jogador. Eu sou suspeito, eu acho joga muito, apesar de já ter 33 anos, ainda está jogando, não é um jogador que está encostado no Arsenal, que não tem que... Se a gente pegar aí as 18 últimas partidas, 10 delas ele jogou como titular, é um cara experiente, campeão lá de títulos importantes, chega para encorpar um elenco que já é muito forte, numa temporada que o Flamengo vai precisar dar outras respostas, né? O ano passado, até a chegada do Felipe Luiz, existia muita desconfiança em relação ao trabalho do Tite, e por ser um time de alto investimento, com tantos jogadores com potencial de ganhar títulos importantes, o Flamengo é sempre pressionado a ganhar muitos títulos. Exato. Eu brinco que no Flamengo, a gente mora no Rio de Janeiro, então a gente conversa com muita gente que torce pelo time. Então, essas pessoas, elas sempre colocam na perspectiva de o Flamengo ganhar mais de um título nacional importante ou até internacional, né, como a Libertadores. Então, acho que o Jorginho tem a cara desse time que vai, com certeza, esse ano, buscar tentar retomar essa hegemonia de títulos importantes. A gente viu ali o Rossi dizendo, né, a gente ficou insatisfeito com a nossa performance na Libertadores, no Brasileiro, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Porque o sarrafo é esse, né? É muito alto. O histórico de 2019 para cá fez o torcedor flamenguista, que já é extremamente otimista e orgulhoso, ficar mal acostumado, ao ponto que esse ano teve muito torcedor flamenguista que achava que a Copa do Brasil era
um título menor, quase, né, diante do que seria o Brasileiro e a Libertadores, o que eu discordo frontalmente. Agora, eu acho que o Juninho chega com uma qualidade técnica inquestionável para o futebol brasileiro, para ser esse primeiro volante ali e disputar vaga com o Pulgar, e eu tenho uma questão de entender como é que ele está fisicamente para um meio de campo cada vez mais combativo, como o que acontece aqui no futebol brasileiro. Já o Juninho, eu acho uma aposta interessantíssima, e o que mais me salta os olhos dessa negociação, primeiro de fato, enfim, o Flamengo estar mapeando o mercado para além dos medalhões, para além daquilo que é oferecido, e o quão o Filipe Luís valorizou a perspectiva desse jogador. Evidentemente que nós aqui não acompanhamos o campeonato do Azerbaijão, mas todas as notícias e aquelas duas partidas que ele fez, que o Karabag fez contra o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, que o Bayer Leverkusen teve que muito lutar para conseguir virar, uma das muitas viradas, né, do Bayer Leverkusen no ano passado. Aquela partida já mostrava o como esse jogador é interessante para as perspectivas do Filipe Luís. É um cara que consegue jogar centralizado, consegue jogar também de lado, fazendo um segundo atacante, e principalmente é um cara que corre demais para retomar bola. Ele é um atacante que marca a pressão os zagueiros, e esse foi o ponto de partida para a escolha do Filipe Luís. Evidente que é uma aposta, evidente que as dúvidas vão pairar sobre ele, mas eu acho que é uma aposta que tem muito para ser certeira, até porque o Sevilha está de olho, o Bayer Leverkusen ficou de olho, e ele optou pelo futebol brasileiro, onde ele vai ter mais visibilidade do que numa segunda prateleira da Europa, e isso é algo que a gente até conversou sobre isso semana passada, né, Bárbara? Como alguns jogadores já estão olhando o futebol brasileiro. É muito melhor estar no Palmeiras, é muito melhor estar no Flamengo, é muito melhor estar num time competitivo, talvez como o Botafogo, do que estar no segundo, terceiro escalão da Europa, pensando em crescimento, pensando até em seleção brasileira. O Cruzeiro está querendo entrar nessa lista também, com as contratações que fez para a temporada. E agora quem participa conosco é a Rafaela Potter,